eu comecei a ficar aproximadamente 7 dias sem dormir. Assim, diretão. Até que deu um burnout. Eu me lembro que eu acordei no hospital. Tipo, flashback, sabe? Acordei no hospital, meu pai falando, filho, você tá bem? E de repente eu acordei em casa. E meu pai falando assim, ô Ziel, você passou por um processo, você tá bem, você consegue me ouvir, você consegue me entender. Eu nunca via, tipo assim, meu pai chorando por compaixão, porque meu pai sempre teve uma personalidade forte. Aquela vez eu vi meu pai chorar por mim. E daí nesse processo, eu fui entender depois, porque eu dei burnout e eu não conseguia assimilar. Meu cérebro começou a ficar meio com relapsos. Meu pai e minha mãe me levavam para o hospital e não falava que não era nada. Normalmente, quando alguém tem uma doença espiritual, William, sempre Satanás ele vai tentar tocar na nossa mente. É a primeira porta, é o primeiro lugar. Confusão mental, o cara disse uma coisa e fala que não falou e aconteceu. E você vai começar a ver que os relapsos... Sabe quando Paulo fala em Romanos 12 sobre o culto racional, e no versículo 2 vai falar e não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Então Satanás, como é o cara que quer impedir com que essa vontade seja feita, ele vai colocar confusão na nossa mente. Por isso eu disse há pouco tempo que é algo muito forte, mano. Para mim, eu valorizo psiquiatras e psicólogos. Eu entendo que tem a parte humana que precisa ser feita, mas para mim, depressão, ansiedade são doenças espirituais. Aquele cara que chega e fala, cara, eu tô aqui, ela me deixou, e o cara começa a ficar compulsivo, e o cara começa a ficar desesperado, e eu falo, mano, tem um sangue que foi vertido na cruz por você, se liga, mano. Cara, tem um cara que morreu na cruz por você mesmo, sem você ter antes nascido, e ele te chamava pelo nome antes da formação do mundo. Uzi, eu tô passando por um tempo de depressão. Estou passando por um tempo de muita ansiedade que eu não consigo me controlar. Estou passando por um tempo de uma perseguição. Como é que eu vou conseguir notar que é algo espiritual ou é algo humano? Porque tem uma parte que é humana. Parte humana é que você precisa ir para o hospital para resolver. Cara, tem um cara que estava falando, eu tô com problema espiritual. Era a vitamina que estava faltando. Mas quando existem problemas, situações espirituais, você vai entender. A primeira coisa que vai acontecer é que quando você tiver uma doença espiritual, o que seria a doença espiritual? Quando a tua mente já não consegue mais assimilar e quando você sente uma frieza bem forte, que você já consegue ficar conformado com a frieza espiritual que você tem. Então vai ter muita gente aí no chat que vai falar, mano, mas eu não acredito nesse papo que esse negão tá falando. Amém? Sabe, pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriando. Paulo vai falar que ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, sem amor de nada valeria. Essa frieza espiritual, para mim, simbolicamente, é uma doença espiritual. Quando você vai no hospital várias vezes e os médicos não conseguem falar, também pode ser uma doença espiritual. Quando você sente, pega isso. Tem alguém que chegou para mim, mano, minha mãe morreu de depressão. Minha avó sempre teve problema de depressão e eu tô tendo esse problema de depressão. É uma doença espiritual. E é um espírito que está circundando aquela família por gerações. É um espírito geracional. Lembra quando eu falei no primeiro podcast sobre essa parte geracional? A minha mãe morreu de câncer, minha tia morreu de câncer, meu primo está com câncer e eu também fui para o hospital agora e todo mundo está falando que eu tenho câncer. Irmão, abre os olhos espirituais e fala... Se posiciona no mundo espiritual, fala, eu vou falar em línguas, vou orar nas línguas que o Senhor me deu com relação a essa situação. Como que você entra numa batalha espiritual? Eu sou bravo. Porque o inimigo não está brincando de ser demônio. O cara quer matar você. Aí eu vou ficar, Senhor Pai querido, nesse momento eu estou orando para sair toda a depressão. Irmão, eu sei do que eu vivi, sei o que os demônios estão dispostos a fazer para matar um homem, uma mulher de Deus. Aqui tem muitas pessoas nessa live que são ungidas pelo Espírito Santo, mas Satanás está tentando dominar a tua vida espiritual para que você fique ofegante e você não viva o propósito de Deus. Uzeu, o que essa doença espiritual pode fazer? Pode matar você.
Zé, como que eu entendo que eu tô vivendo uma situação espiritual? Cara, quando você tá sentindo opressão, entrou em casa, já não sente paz, parece que a tua casa virou um lugar de guerra, e aí você não consegue entender. Tem uns caras que vai fazer terapia de casamento, vai pro psiquiatra, pro psicólogo, vai pra nutricionista pra ver se tem que repor alguma vitamina, não é nada. E daí, ao mesmo tempo, essa pessoa fica assim, meu Deus, mas não passa. Em Angola, existe a tala. Se lançarem uma tala, por exemplo, pra alguém, o que é uma tala, Zé? A tala é um espírito que é colocado dentro de algum objeto. Eles vão colocar tipo um pó branco, eles vão falar, ó, tô vendendo essa tala aqui pra vocês. Antes de eu ter saído de Angola, mano, eu peguei o meu celular, porque a galera fica falando, né? Tá aqui no negócio de gravações do iPhone. Tem uma gravação que eu fiz de uma reportagem. Eu vou colocar aqui, depois eu vou explicar pra vocês o que é. Não sei se está dando para ouvir. Aqui, de novo. O pó deles já tiramos. Na verdade, nem todos que vão chegar nada bem, vão chegar doente. A arma dos camponeses é tal. Nas areias onde eles pisam, nós pegamos essa terra, vamos trabalhar para alguns sofrerem, saber que afinal de contas é mal fazer sofrer os filhos alheios, porque eles vivem bem. O clima... Sabe o que essa mulher falou? Em Angola existem muitas terras de famílias. E um cara lá meio louco pegou essas terras e se apoderou. Aí essa senhora falou, a arma dos camponeses é tala. O que acontece? Eles vão pegar... Você tá andando na rua, né? E você pisa na areia, porque a terra é dela. Tem legalidade pra ela, aquela terra. Ela vai pegar aquela areia que você pisou o pé, coloca dentro de um saco, de uma embalagem que seja, e leva para um lugar. Ela falou, nós levamos essa areia, vamos trabalhar e vamos colocar tala. A tala pode ser um problema no coração. Você pode ir para o melhor cardiologista do mundo e morrer. Porque não é uma doença física, é uma doença espiritual que vai te matar porque você deu legalidade. Toda e qualquer doença espiritual, alguém no passado deu legalidade e você precisa quebrar essa maldição. Toda doença espiritual. Por exemplo, Zé, mas você foi para aquela igreja e você ficou com doença. O que deve ter acontecido? Satanás tocou minha mente, eu comecei a dar espaço para o medo e Satanás achou uma brecha em mim e ativou. Porque tudo aquilo que Satanás vai fazer, ou Deus permitiu que acontecesse, ou nós deixamos essa legalidade acontecer, para que isso acontecesse. Então essa doença espiritual pode ser... Cara, William, eu preciso de uma oração, meu casamento está ficando destruído, meu pai separou da minha mãe separou do meu pai. Aqui no Brasil existe um espírito forte que quer destruir casamento, mas muito forte. Um absurdo de estranho. Você vai ver o casamento do fulano, tava tudo bem, de repente separou, casou com outra pessoa, separou, aí você vê uma mãe de 4 filhos, todos os 4 filhos são pais diferentes. O senhor, mas o que pode ser isso? Existe uma maldição que foi lançada há muito tempo atrás sobre umas vidas aqui do Brasil, que se você reparar, até num cartório, quando você vai tratar um documento, eles perguntam o nome da mãe. Em Angola isso não existe, você pergunta qual é o nome do teu pai. Churdir Vincituro Félix Pinto, tá bom, legal. Aqui no Brasil, o matriarcado se tornou como se fosse o centro, e existem maldições, a nação brasileira precisa abrir os olhos. Essas maldições de casamentos sendo destruídos a custo de nada e Satanás triunfando. Daqui a pouco vamos ver homens que não têm posicionamento porque não tiveram a figura paterna sendo gerada dentro deles por causa dessa questão de doença espiritual que circunda sobre várias gerações. Aí a falta de discernimento tem feito vários casamentos terminarem porque não foi quebrado isso logo no início. Então, Zé, qual a oração que eu preciso fazer para essas doenças espirituais, tudo isso que tem acontecido na minha família? Entenda que guerra é guerra. Então você vai precisar jejuar. Jesus chega para os discípulos, Jesus vai orar e os discípulos ficam expulsando o demônio do menino. E eles ficam lá, sai, em nome de Jesus. Os discípulos usam o nome de Jesus. Só que o demônio não saía. Daqui a pouco Jesus volta da oração. E Jesus olha para os discípulos, o que foi? O pai do menino fala, cara, os teus discípulos estão aqui há horas e o demônio não sai desse menino. E daí Jesus chega para o menino, expulsa o demônio.
Daqui a pouco Pedro, no tempo de brainstorming, fala: Jesus, cara, nós expulsamos em teu nome. Por que o demônio não nos foi sujeito? E Jesus falou: ô Pedro, essa casta de demônios só sai senão por jejum e oração. Existem coisas na nossa vida que só vão destravar quando não é um pastor que vai colocar a mão sobre a tua cabeça. É você, eu e você que precisamos jejuar e orar. Mesmo. Para que o inimigo não triunfe sobre as coisas em nossa vida. Essa doença espiritual não sai senão por jejum e oração. Existem níveis que você não vai ser um pastor expulsando o demônio na tua cabeça que vai sair. É o teu posicionamento em oração que vai permitir com que isso mude. E é isso, mano. Muito Zé, sério. deixa eu perguntar uma coisa que você estava falando sobre a tala. Ela é um trabalho específico ou ela abrange qualquer área de brecha da pessoa? Cara, a tala é algo específico. É como se fosse a legalidade, né? Quando eu falei dessa parte de legalidade. Por exemplo, esse cara foi para o terreno daquela senhora e falou que é dele. E daí a senhora já, os camponeses todos, né? Porque é uma lavra. Os camponeses falam: não, a arma dos camponeses é tala. Nós vamos matar esse cara. E não existe porque você já deu legalidade total e esse cara morreu. Infelizmente. Esse áudio eu gravei, deixa eu colocar aqui, eu gravei em 2020. Foi dia 1 de julho de 2020. Eu aqui tinha recém terminado o meu processo de depressão e ansiedade. E daí tudo que eu via de relato, eu chegava e gravava aqui, ó. A data que eu gravei esse áudio. E eu falei assim, mano, eu vou gravar. Algum momento na minha vida eu vou precisar usar esse áudio para mostrar e abrir os olhos de pessoas. Porque o que é tala? Você chegar no mercado, chegar lá no mercado, por exemplo, essa tala dessa senhora vai matar esse cara mesmo, matou esse cara. Porque esse cara foi o quê? Chegou no terreno da senhora e falou que é dele, e aí ele já começou a construir as coisas, e onde ele passou, eles pegaram um saco, sei lá o que eles fizeram, e colocaram o barro de onde ele colocou o pé, aí levaram para um lugar, não sei se mataram algum animal como sacrifício para que matasse, porque no mundo espiritual é vida sobre vida. Até Jesus nos comprou com o sangue dele. Só para você ver o nível. Jesus se entregou como sacrifício para que nós fôssemos salvos. No mundo espiritual é vida sobre vida. Se você quer matar alguém, alguma coisa tem que morrer. Antigamente, para os pecados serem perdoados, existia um sacrifício a ser queimado, animais que precisavam morrer para que os pecados fossem perdoados. No mundo espiritual é vida sobre vida. Entendeu? Agora, o cara que me pergunta assim, Yuri, eu tenho medo de passar por esses problemas, então eu não vou me envolver, vai ficar meio isento, né? Sobre a questão da oração, a questão do jejum. O cara ouve essa live. Uma coisa é você não saber, né? Você não sabia e até hoje a tua vida espiritual foi a mesma. Mas a outra coisa é você ter o conhecimento do que eu estou falando e continuar andando do mesmo jeito e fazendo as mesmas coisas. Deus vai te cobrar porque você já sabe o que você está ouvindo. Deus já colocou tantos homens de Deus nessa mesa aqui para transmitirem várias palavras para você e você não se posicionar até hoje. Isso não é sobre diversão, é sobre, caraca, esse negão fala cada coisa forte. Não é sobre isso. É sobre um posicionamento que precisa ser tomado a partir desse momento. E é isso aí, Yuri.